Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. No Santo Evangelho desta segunda-feira que nós proclamamos, Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 6, nós ouvimos a palavra em que Jesus está a dizer para nós que é preciso termos uma fé, mesmo que pequenina. Ele diz: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ao pedido dos discípulos, aumenta a nossa fé diante, então, das recomendações que Jesus fez para viver assim, sem aquele escândalo, não é? Que falávamos na semeando a palavra de Deus para nós nesta segunda-feira, dia 8 da 32ª semana do tempo comum, em novembro. Aí nós vimos que Jesus diz que é inevitável que aconteçam escândalos e ele diz: ai daquele que provoca, que produz escândalos. Eu dizia que o maior escândalo é o escândalo da falta do perdão, a falta da caridade, a correção fraterna sem caridade. E agora eu gostaria de dizer-lhe algo muito importante. Jesus diz que é preciso ter fé pequenina, como um grão de mostarda. Ter fé do tamanho de um grão de mostarda significa confiar plenamente no Senhor, estando em um constante processo, então, de crescimento, independentemente das circunstâncias existenciais da nossa vida. Jesus afirmou que para aquele, então, que tiver fé, como um grão de mostarda, nada lhe será impossível, podendo fazer então com que montanhas e árvores se transportem de lugar para o mar. Montanhas, não é? São também aqui para nós aqueles momentos de perseguições, momentos de obstáculos que encontramos na nossa vida, são os momentos, então, que ficamos, muitas vezes, em um deserto, em uma aridez espiritual, para buscar, então, aí o vivenciar da fé. O aumento da fé é isto, é a prática da fé, é arrancar, tirar de lá, do mais profundo, do âmago do nosso ser, o nosso acreditar. Por isso esta declaração de Jesus tem que ser interpretada dentro de um contexto. O grão de mostarda é uma semente muito, muito pequenina. Nos tempos do Novo Testamento, ela facilmente era identificada como uma das menores sementes conhecidas pelo homem. Porém, quando o grão de mostarda, lançado na terra preparada, plantado, ele cresce de uma forma impressionante, que o tronco desta árvore às vezes precisa de 8 homens, não é? Abraçando-a, circuncidando-a, para assim abraçá-la. No final, o pequeno, então, grãozinho se torna uma árvore imponente e serve de ninho até para as aves do céu. Mas por que o grão de mostarda cresce de tal maneira? A resposta para esta pergunta é muito simples. O grão de mostarda, ele cresce de tal forma até resultar numa grande árvore devido ao seu contato com o solo, de onde recebe todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então é justamente sob este ponto que Jesus está a declarar: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível.
Então, fé como um grão de mostarda é o tipo de confiança em Deus que não desiste e nem cede ao desespero quando seus esforços não alcançam o êxito imediato que queremos. Isto está absolutamente correto. A verdadeira fé, ainda que do tamanho de um grãozinho de mostarda, jamais recua ou declina até esmorecer definitivamente. Então, assim, ao contrário disto, a fé no grãozinho de mostarda temos que manter como o grãozinho de mostarda lançado na terra e que ele, então, ali, não é? Ele vai recebendo aquilo que lhe favorece da terra, os ingredientes necessários, assim também é e deve ser a nossa fé. Um contato ininterrupto com Deus, um contato cada vez sempre maior com Deus. E Ele, o nosso Deus, é a sua fonte inextinguível da nossa fé, da nossa, então, vivência de acreditar nas palavras, tomando posse dessas palavras, que é a linguagem do Pai. Jesus, o alimento nosso tem que ser Deus, como Jesus também disse que fazia do Pai alimento para a sua vida. Por isso essa pequenina fé se desenvolve, tornando-se cada vez maior. E ter fé como um grão de mostarda, então é ter uma fé viva, uma fé ativa, alimentada para crescer. E eu gostaria de mostrar agora para você o grãozinho de mostarda. Eu tive a graça de estar na terra de Jesus, em Jerusalém, e ali então nós vimos a mostarda, a árvore, e ali ela dando então o seu grãozinho, não é? Veja, ela tem como que este cachinho, são vários cachinhos que se dão juntos, e aí agora o interessante, olha o tamanho do grão de mostarda. Você quebra ele e aí você pode estar então vendo o tamanhinho que está ali, o grãozinho dentro da, então, vagezinha, não é? Dentro da plantinha que nós tomamos aqui. Veja bem, eu quero que você perceba, aqui tem as casquinhas, você consegue ver o grãozinho de mostarda? Olhe só o tamanhinho do grãozinho de mostarda. Assim seja a minha, a nossa, a tua fé. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.